A minha primeira pergunta para vocês, vou perguntar aqui para o Gabriel, é se toda doença ela garante a concessão de algum tipo de benefício previdenciário ou se existem doenças que são específicas e que só elas vão dar direito a algum benefício para custear esse tratamento. Olha, para responder a sua pergunta, Lara, e é uma pergunta que chega frequentemente nos nossos escritórios, é se a pessoa tem direito a benefício estando doente. Então, a gente tem que diferenciar a doença da incapacidade. Nem toda doença é incapacitante, tá? Então, a incapacidade seria a impossibilidade do desempenho de funções específicas para uma atividade, uma ocupação habitual por conta de um acidente ou uma doença, entendeu? Então, a diferença já começa por aí. E a gente tem que também classificar essa incapacidade, para poder responder melhor a sua pergunta, quanto ao tempo, a duração dela. Ela pode ser uma incapacidade temporária, que é aquela que um tratamento ou um vírus, depois que ele passou, a pessoa se recupera, fez um tratamento, uma terapia e ficou bem, ou a permanente, que às vezes, por exemplo, uma lesão de nervo e a pessoa não volta mais às condições anteriores, né? Então, isso aí é com relação, como eu te falei, à duração. E quanto ao grau, a gente tem que diferenciar que ela pode ser parcial ou definitiva, né? O parcial total. Parcial total. A parcial é aquela doença que ela vai incapacitar para aquelas funções habitualmente exercidas, mas de modo parcial. A pessoa ainda consegue executar as funções, mas de modo lentificado ou com alguma adaptação, tá? Então a pessoa não está fora do mercado de trabalho. Agora, quando ela for de modo total, a pessoa não tem mais condições de trabalhar, tá? Então a gente tem que saber diferenciar para depois chegar na sua resposta da sua pergunta. Então a resposta seria o seguinte: estar doente, ela vai te trazer o direito ao benefício desde que você comprove a incapacidade para a função, tá bom? E acho que valeria a pena aqui também a gente deixar claro que uma outra condição que muita gente chega e pergunta, e talvez seja boa parte aí das pessoas que seguem a sua plataforma, é a pergunta sobre a deficiência física, né? A deficiência física, ela não é uma doença incapacitante, não é uma incapacidade, né? A deficiência física é uma barreira que ela pode ser mental, física, intelectual, e que impede, por um longo período de tempo, que a pessoa, o indivíduo que é portador dessa barreira, dessa deficiência, possa interagir com outros em sociedade em mesmo pé de igualdade. Então, ele precisa de adaptações. Então, o deficiente físico não é sinônimo de doente, e doente não é sinônimo de incapacitado, tá? Então, vamos deixar bem claro. Então, respondendo aí a sua pergunta, as doenças são, sim, passíveis de benefício previdenciário, desde que comprovado se ela é uma doença temporária ou definitiva, e se ela acomete esse indivíduo de modo parcial ou total. Antigamente, nós usávamos o termo, na verdade, a doutrina ainda continua usando, a doutrina de direito, mas auxílio-doença previdenciário ou acidentário, que é a lesão que incapacita para o trabalho, decorrente de um acidente ou de uma doença profissional, tá? E aí, se eu for discorrer aqui sobre doença profissional e doença do trabalho, tem muitas diferenças, mas só para dizer assim, a depender de como essa doença surgiu e se ela é parcial ou total, é definitiva ou temporária, a gente vai ter um benefício para ela, que hoje se chama de benefício por incapacidade. E antes tinha auxílio-doença previdenciário, auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente previdenciário, auxílio-doença previdenciário. A denominação que nós temos para definir e requerer o benefício para o cliente ou para o segurado é inúmera. Por isso que às vezes aparece uma pessoa e diz assim, você já deve ter ouvido falar muito assim, o meu colega conseguiu a aposentadoria porque ele
com a mesma doença que eu tenho e eu não consegui. Por quê? Né? Então a gente tem que levar em consideração todos esses fatores que eu estou explicando, entendeu? Uhum. Não sei se ficou E você claro. falou um pouquinho, Gabriel, enquanto você estava explicando, você falou um pouco em relação ao trabalho, né? Mas só para a gente poder explicar para as pessoas que estão nos assistindo, que também não é só em relação ao trabalho, é a perda de função. Então, por exemplo, uma Perda da pergunta: função tem um habitual, perda idoso, de né, que não atividade trabalha comum. mais, ele é aposentado, mas ele deixa, por Sim, alguma doença, ele deixa de fazer atividades do dia a dia. Ele também tem direito a certos benefícios. sim, ele tem direito. Então vamos supor que ele está em casa. Aí, se ele já estiver aposentado, ele não pode acumular dois benefícios, tá? Se Uhum. ele já estiver aposentado por idade, então ele não vai poder requerer, por exemplo, aposentadoria por invalidez. A não ser É. que ele, apesar de estar aposentado por idade, continue trabalhando, né, recolhendo para os cofres do INSS e venha ficar doente em casa, tá? Nada a ver com o trabalho. Ele está contribuindo por uma empresa ou talvez por um mercadinho que ele tem na frente de casa, ficou doente, né? E aí ele pode pedir um auxílio doença. Ele é substitutivo da renda, esse benefício. E o que acontece? Se ele estava recebendo aposentadoria por idade, vamos supor, ou por tempo de contribuição, ele vai deixar de receber essa aposentadoria se for menos benéfica, e ele vai procurar um advogado para fazer os cálculos e saber se realmente compensa ou não, e vai passar a receber o benefício por incapacidade, que é o antigo auxílio-doença. Então, sim, ele pode. Se ele está em casa também e se machuca, e ele não recebe nenhum tipo de benefício ainda, uma aposentadoria, eu acho que isso daí a Carla pode explicar muito melhor, que é a especialidade dela, ele pode receber um amparo ao idoso, né, um benefício assistencial que é muito importante.